Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Casa e Reforma. Eu sou Antônio Cachoeira e hoje nós vamos falar sobre a importância do assentamento de porcelanato em dupla camada. Então fica comigo até no final desse vídeo, assista o vídeo até no final que vai valer a pena, você vai entender por que é importante a dupla camada. E desde já vou pedindo para você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e principalmente compartilhe em suas redes sociais. Bem, mas antes de eu começar a falar dos motivos para você usar a dupla camada, eu vou primeiramente falar da preparação da argamassa, qual argamassa que a gente vai usar aqui. Nesse caso aqui eu vou usar a Portocol Premium Super Porcelanatos, porque nós vamos trabalhar com porcelanato 82 por 82 e essa argamassa é específica para grandes formatos. Na preparação da argamassa é muito importante você ficar atento à quantidade de água. Eu sugiro para você aqui, ó, eu já tenho uma medida aqui, eu peguei um galãozinho de 5 litros, cortei aqui para fazer exatamente a medida, coloquei 4,2 litros de água, que é o recomendado nessa argamassa aqui, é a grande maioria dentro dessa quantidade, 4,2, alguns fabricantes podem mudar, inclusive dependendo do tipo de argamassa também pode mudar dentro de uma mesma marca e até mesmo de uma região para outra. Nossa região aqui na região sul, uma região mais úmida, 4,2 é suficiente. Numa região mais seca, você pode acrescentar um pouquinho a mais. A variação de água aqui na nossa região, uma região mais úmida, ela pode ser 10%, nunca mais que isso, para mais ou para menos. Tá? Cuidado, muito cuidado com a quantidade de água, que a água faz uma grande diferença na qualidade da argamassa, tá? Então, muita atenção nesse ponto. Eu mais para frente eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre a água, a relação da água numa argamassa, no cimento. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. Não é o momento agora. No assentamento do porcelanato com dupla camada, ele deve ser feito os cordões seguindo, tanto na peça quanto no chão, em linha reta, nunca em círculo. Eu já vi profissionais, inclusive em vídeos, fazendo círculos, isso não funciona, tá? Tende a ficar bolha de baixo, principalmente na dupla camada, aí mesmo é que vai complicar. Então, sempre os cordões em linha reta, no mesmo sentido da peça. Aí, de repente, alguém vai dizer, mas é complicado, como é que eu vou saber colocar na hora e tal? Você tem que... Um ponto importante é que sempre no assentamento, o porcelanato, o revestimento tem uma seta. Você tem que seguir essa seta, certo? Como você faz para seguir a seta, para não ter erro? Eu, particularmente, uma dica que eu vou dar para você, sempre marco em cima da peça com uma canetinha, com um lápis, quando dá, e quando é um material que não pega nem canetinha nem lápis, coloca-se uma fita na direção. Com isso, você passa a argamassa nessa mesma direção e pronto, resolvido o problema. Você vai colocar ela com os cordões alinhados. Importante na hora de assentar a peça, sempre procure deslocar um pouquinho para depois levar ela para o lugar. Com isso, os cordões tendem a entrar um dentro do outro, fazendo um preenchimento melhor. Por que que eles têm que ser em linha alinhados e não cruzados? Cruzados tende a ficar bolha de baixo, tá? E com isso, na hora de apertar, ele pode, talvez, você tenha uma dificuldade de descer ele totalmente para fazer esse alinhamento das peças. Então, sempre alinhados e deslocado um pouquinho na hora de assentar, ok? Então, agora vamos falar dos dois motivos que me levam a te convencer a usar dupla camada. Primeiro motivo, todo revestimento ou porcelanato contém atrás da peça, deixa eu mostrar aqui, umas ranhuras, alguns têm umas ranhuras, esse aqui tem uns pequenos relevos, tipo umas ondinhas, alguns revestimentos muda um pouco, esse aqui tem quadradinhos cruzando um no outro, formando um xadrez. Isso aqui é justamente para ajudar na ancoragem da peça com argamassa. Quando você faz uma camada única no chão, às vezes não fica bem preenchido 100%. Com isso pode vir a dar problema, quebrar, soltar, enfim. A segunda boa razão, uma razão mais jurídica, mais
que se precisar de uma garantia, você não vai ter problema. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo há uns 6 a 7 anos atrás. Eu tinha por hábito em cerâmicas, que tem uma absorção bastante alta, não usar dupla camada. E a gente usou uma argamassa C3, inclusive, uma argamassa boa, que era um piso de garagem, uma área externa, 120 metros, uma quantidade até razoável. E, infelizmente, nós tivemos um problema sério com a argamassa. A argamassa não deu ancoragem nenhuma, tanto no chão quanto na peça. Eu tirava com a ponta da colher, aquilo saía a placa como se o chão tivesse isolado com graxa e a peça também. Não ancorou nem embaixo nem em cima, ou seja, a argamassa chegou a endurecer, porém não aderiu, não absorveu, não deu ancoragem nenhuma. E era uma argamassa C3. Tá? E aí, depois que a gente chegou à conclusão que o problema era da argamassa, chamamos o fabricante, o técnico veio lá, quando a gente removeu as peças, ele viu que não tinha dupla camada, e simplesmente a resposta dele foi essa: não podemos dar garantia porque o assentamento não foi feito dentro das normas. Procurei um advogado para me informar, para ver se a gente teria alguma coisa que pudesse ser feita, e ele me disse o seguinte: a justiça não entende de construção, ela entende de leis e de normas. E o que é que diz a norma? Para que todos já da construção sabem que a norma é acima de 900 centímetros quadrados, deve ser feita a dupla camada. Infelizmente, não pude fazer nada, tive que arcar com a despesa. O proprietário foi até gentil e colaborou também, ajudou com parte da despesa, tivemos que refazer tudo de novo. Tá? O lojista também ajudou um pouco, e o resto, a mão de obra, eu tive que arcar com tudo. Tive um prejuízo imenso e serviu de lição, aprendi a duras penas. Então eu quero mostrar para você, provar para você que se você está fazendo isso, você está no caminho errado. Faz dupla camada, é mais garantido, a peça fica melhor assentada, você não corre risco de ter que fazer uma manutenção sozinho, tá? Como aconteceu comigo, evita diversos problemas. Então não faça mais assentamento sem dupla camada, ok? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Vou pedir para você, mais uma vez, só reforçando, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais, ok? Então é isso, eu fico por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, fui, tchau!